Oi gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem, eu decidi fazer esse vídeo após eu receber muitas mensagens, né, no meu número privado sobre essa avaliação, né, essa atividade avaliativa que surgiu a partir da aula sobre os verbos, né? Então, a partir dos questionamentos que eu pressuponho que um questionamento de um aluno pode ser a dúvida de todos, né? A partir dos questionamentos dos alunos, eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho mais o que é essa avaliação, o que é a organização dessa atividade teórica, né? Eu acho que vocês confundiram um pouco em relação a como se deve ser organizado essa atividade para que seja postada no Classroom. Gente, eu acho que a ideia aqui é esclarecer um pouquinho mais sobre essa atividade, tá certo? Bem, e eu acho que vocês se confundiram um pouco com a ideia de explicar, né? As mensagens que eu recebi mais no meu privado foi em relação à ideia de explicar o verbo, né? A explicar o verbo. Então vamos lá. Então eu decidi fazer esse vídeo com todo o processo de organização da aula para que vocês pudessem, de certa forma, assistir o vídeo e a partir daí reorganizar ou organizar a sua atividade novamente, né? Então, a atividade ela é relacionada à aula do dia 13, né? E aí eu vou utilizar aqui o Classroom aqui para o mural do Classroom para me direcionar um pouquinho a minha fala. Então, foi uma aula que foi organizada, né, para o dia 13/4 e foi postada no dia 12 no mural do Classroom. E eu trago algumas orientações sobre a aula, não é isso? Então, o processo de construção da atividade, ele começa aí, gente. Assistir a aula proposta, né? Foi a proposta da aula sobre os verbos. Então, você tem que assistir essa aula sobre os verbos, tá? Então, aí eu digo assim, vamos a orientações para a nossa aula temática, verbos em línguas de sinais. Até aí tudo bem. Assistiremos a videoaula. Vocês iriam abrir o vídeo ou o link do YouTube para que vocês pudessem visualizar ali no vídeo os verbos e o uso dos verbos em contexto. E aí eu digo, nessa aula ensino 45 verbos e os respectivos contextos de uso e a explicação, gente, a explicação. É essa explicação que vocês devem fazer no vídeo, né, sobre os sinais dos verbos. E a explicação através dos parâmetros das línguas de sinais. E aí eu coloco configuração de mão, ponto de articulação, movimento, direção ou direcionalidade, expressões faciais e ou corporais, tá? Expressões corporais. Então eu ensino 45 verbos, eu explico esse verbo à luz dos parâmetros das línguas de sinais, mostro o que é uma configuração de mão, mostro o que é um ponto de articulação, mostro qual é o movimento, a direção e direcionalidade desse sinal, e a partir daí vocês irão escolher, né, 10 verbos e irão organizar a atividade para postagem lá no ambiente virtual lá do Classroom, ok? Verifique as configurações dos verbos nos exemplos de aplicação. Depois que eu ensino os verbos, eu vou colocar esse verbo em um contexto de frase, tá? Em um contexto de frase. E vocês irão fazer isso, essa é a proposta da atividade. Explicar o verbo à luz dos parâmetros. Lembram dos parâmetros? São 5, não é isso? E depois aplicar
esse verbo na estrutura de frase que eu ensino sobre aquele verbo. É a estrutura de frase do vídeo, tá? Eu ensino o verbo e a estrutura de frase. E aí vem a proposta da atividade, gente. Então, tem a proposta da atividade. Que proposta é essa? A proposta da atividade. Você deve assistir o vídeo sobre os verbos, escolher 10 sinais, ou seja, 10 verbos, 10 sinais, e deve escolher 10 sinais, e aí vem o ponto 1. Explicar os verbos escolhidos, que são os 10 verbos, através dos parâmetros das línguas de sinais. Vocês focaram só nessa palavra explicar, mas explicar o quê? Os sinais através dos parâmetros. Só um exemplo. Eu escolho o verbo brincar. Tem com certeza esse verbo brincar. Desculpa. Esse verbo brincar no nosso vídeo, Então, eu digo bem assim, gente, essa é a configuração de mão do verbo brincar. Configuração de mão em Y. Tem ponto de articulação? Não, ele vai ficar no espaço neutro frente ao sinalizador. Orientação da palma da mão para você, movimento circular no eixo. Aqui, olha, o verbo brincar. O verbo brincar, tá? Tem expressão facial corporal? Tem, dependendo do contexto, Vamos brincar, Então, vamos brincar. E aí, gente, depois disso eu digo, vamos colocar numa estrutura de frase? E aí eu coloco em uma estrutura de frase. Vamos organizar uma estrutura aqui, tá? Que não é a mesma do vídeo, porque eu não lembro, mas vocês devem fazer como está no vídeo, a estrutura que eu ensino no vídeo, ok? Não é você criar uma estrutura, é a que está no vídeo, ok? Bem, aí eu digo assim, olha, ela gosta de brincar. Ela gosta de brincar. Pode até colocar, não é a estrutura que eu ensino no vídeo, mas aqui eu vou dar outro exemplo. Olha, ela gosta de brincar de bicicleta, de futebol, de nadar. Então, essas são as estruturas em contexto. O que vocês têm que fazer? Explicar o verbo, através dos parâmetros. Verbo brincar. Eu escolhi o verbo brincar. É só um exemplo de como vocês devem fazer. Eu escolhi o verbo brincar. Configuração de mão em Y. Você vai virar a mão para você. Ponto de articulação não tem, que é espaço neutro. Faz esse movimento circular ao redor do dedo mindinho aqui, ó, tá? Que é no eixo. Verbo brincar. Tem expressão facial corporal, professor? Tem, ou não, Então depende do contexto. Brincar, eu gosto de brincar, Então, isso vai acontecer lá na estrutura da frase. E aí eu coloco na estrutura da frase. Ela gosta de brincar de bicicleta. Gosta de brincar de bicicleta. Ok. Que mais? Vamos lá. Para cada verbo explicado, atribua um uso através do contexto. Aí eu coloco entre parênteses, gente. Utilize os exemplos aplicados nos sinais dos verbos, nos exemplos ensinados nos vídeos. Então, todas as vezes que eu ensino um verbo, eu coloco numa estrutura. É só explicar o verbo. O que é explicar o verbo? Utilizando os parâmetros. E colocar numa estrutura de frase. Ela gosta de brincar de bicicleta. Tá?
Terceiro passo, você pode fazer um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, a maneira como você escolher. Quer fazer um vídeo com os 10 verbos? Tudo bem. Quer fazer fragmentado? 2 verbos em cada vídeo, 3 verbos em cada vídeo, 4 verbos. O importante é que sejam 10 verbos, ok? 10 verbos. 10 verbos. Bem, e aí eu digo, faça a postagem até hoje, né? Até o dia 20. Até o dia 20. E aí o que acontece, gente? E aí eu disponibilizei o vídeo do YouTube, o vídeo para que vocês pudessem fazer em 2 formatos, né? O formato em arquivo de vídeo e o formato no YouTube. Então, o que acontece? Eu digo, o arquivo da videoaula também está disponível no Classroom. Tá tudo no Classroom, tá certo? Gente, as atividades, não só de Libras, mas também dos outros professores, né, elas demandam tempo, correto? Você não pode ir logo na essência da atividade, mas saber o que a atividade propõe, né? De que forma você vai fazer. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ler o que está no mural do Classroom, sobre a aula do dia 13/4/2022. Eu proponho assistir o vídeo com os 45 verbos, depois, e aí eu digo que eu estou explicando o verbo explicar, gente, novamente. Sabe por que eu estou batendo assim, nessa temática, explicar? Porque foi o principal questionamento dos alunos. Professor, vou explicar como um verbo. Gente, desde o momento em que eu trabalhei os parâmetros, sempre nós estamos trabalhando esses parâmetros, esses sinais e a Libras em si, através dos parâmetros. Ok? Então, quando eu digo explicar o verbo, eu deveria ter... Mas foi intencional colocar esse verbo explicar, porque para se tornar mais claro, mais compreensível para vocês. Mas a nomenclatura que eu iria colocar na proposta seria analisar o verbo a partir a partir dos parâmetros da língua de sinais. Deveria ter colocado isso, eu acho que não teriam dúvidas, né? Mas explicar é justamente mostrar como é feito o verbo através dos parâmetros da língua de sinais. Só um exemplo. Eu acho que no primeiro vídeo eu tenho o verbo aceitar, tá? Então, olha o verbo aceitar. Configuração de mão, isso eu mostro. Ponto de articulação na altura do peito ou do tórax. Movimento para baixo, fechando a mão. Aceitar. 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 Depois, gente, eu coloco numa estrutura de frase. Qual foi a estrutura? Então, ela aceitou o quê? O noivado. Ela aceitou o noivado. Tá bom? Então, e aí, houve outros questionamentos, né, sobre essa questão do explicar. Professor, eu preciso explicar especificamente falando configuração de mão, ponto de articulação, movimento, direção, direcionalidade? Pode, mas também se você utilizar o que uma das alunas falou, eu posso utilizar a linguagem informal? Claro que pode, gente. O que interessa para mim é que vocês sinalizem sabendo que a Libras tem uma estrutura e regras gramaticais. Então, quando você diz bem assim, olha, você deve colocar a mão nesse formato, você deve colocar
tocar aqui no peito, você deve levar esse sinal para baixo, fechando a mão, tá? E esse é o sinal aceitar, né? Tendo cuidado em deixar a palma da mão para cima, né? Que é a configuração do verbo aceitar, né? Aceitar, aceitar. Tem expressão facial, corporal, isso você vai atribuir lá no contexto, né? Pode ter ou não, né? Então, quando eu digo, olha, ela aceitou o noivado, a expressão já vai estar intrínseca ali ao contexto. Tá certo? Professor, posso utilizar a linguagem formal? Pode, gente. O que interessa para mim é que vocês, e eu acho que vocês já internalizaram os parâmetros, mas essa linguagem formal, para mim, ela está bem clara que vocês estão utilizando o parâmetro. Quando vocês dizem assim, olha, o formato da minha mão, a minha mão vai ficar nessa posição, eu já entendo que é o conceito de configuração de mão. Quando você diz assim, eu vou tocar aqui na altura do peito ou do tórax, eu já entendo que é o ponto de articulação. Quando você diz, eu vou levar, eu vou baixar, eu vou trazer a minha mão até abaixo, eu já vou entender que é o movimento. Quando você diz, essa mão ela vai estar virada para cima, eu já vou entender que é a direção ou direcionalidade do sinal, né? E na estrutura da frase, as expressões elas vão estar evidentes porque ela é natural. Se você fizer, tudo bem, mas se você não fizer, a expressão ela vai estar intrínseca ao contexto. Ela aceitou o noivado. Tá bom, gente? Sejam bem diretos em relação... Não precisa estar explicando como eu estou fazendo agora. Eu estou explicando de uma maneira mais didática o sinal, né? Então, você pega só um exemplo. Os 10 sinais e você pode dizer, olha, o sinal que eu escolhi foi esse, o sinal de aceitar. Essa é a configuração de mão, eu levo ela até a altura do peito, toco aqui na altura do peito do tórax, eu levo ou baixo a minha mão, no final eu tenho que fechar a minha mão, tá? Fechar a minha mão. E a palma da mão vai estar para cima. Isso de uma maneira informal, eu já expliquei o sinal à luz dos 5 parâmetros, tá certo? Ou se você se sentir mais à vontade, gente, você pode utilizar os conceitos que quer dizer, você já está utilizando os conceitos de uma maneira informal. Você pode utilizar, você pode falar os conceitos tal qual nós estudamos. Olha, gente, o sinal que eu escolhi foi o sinal aceitar. Essa é a configuração de mão, esse é o ponto de articulação, a direcionalidade da palma da mão está para cima, o movimento é para baixo, fechando a mão no final, e as expressões faciais ou corporais, ela tem ou não tem, depende do contexto, tá? Ela aceitou o noivado. Ok? Então, essas foram as principais dúvidas, né, em relação a essa atividade. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguns questionamentos. Bem, explicar... Eu lancei um vídeo para vocês. Se eu for lá na atividade... Vamos lá. Gente, eu tenho mais de 51 alunos nessa turma. Eu penso por essa questão da explicação dos verbos, só 4 entregaram, pasmem, né? E aí, eu penso que foi essa questão de colocar o verbo explicar, né? Mas aqui nós estamos, aqui não para assim,
vocês postem, vocês terão outra oportunidade para fazer o vídeo, tá? Façam o vídeo, coloquem à luz dos parâmetros de uma maneira formal ou informal, ok? Para que você possa postar esse vídeo no Classroom, para que eu possa avaliar, viu, gente? Gente, estamos a 2 aulas do término da nossa disciplina. A última aula será a nossa quer dizer, a última aula, não, a última aula não. A penúltima aula será a nossa prova teórica, tá certo? A nossa prova teórica. O que vai cair, professor, na nossa prova teórica? Então, tudo aquilo que nós trabalhamos, que eu postei ali. Por isso que eu oriento você a dar uma olhada no Classroom, desde a primeira postagem do primeiro dia de aula até o último. Tem os slides, tem os slides com a nossa teoria. Bem, especificamente o que nós vamos trabalhar na prova. Lembram? Todas as nossas aulas eu atribuía um capítulo, uma temática para nós estudarmos, né? Então, a legislação nós vamos trabalhar a 10.436, a 5626. É claro que não toda a 5626, mas só os aspectos que nós trabalhamos, coisas bem superficiais da lei, tá? Aquilo que nós trabalhamos no slide. Nós vamos trabalhar o capítulo 2 do livro Estudos Linguísticos, tá? O capítulo 2 do livro Estudos Linguísticos, que ele fala sobre a fonética e a fonologia, e ali tem os parâmetros também que nós vamos trabalhar, né? Temos os parâmetros que nós vamos trabalhar, que são os 5 parâmetros. Gente, mas quando eu digo capítulo 2, fonética e fonologia das línguas de sinais, do livro Estudos Linguísticos, não foquem só no parâmetro, você vai ler todo o capítulo. Por exemplo, a atividade, vocês focaram só nessa palavrinha explicar, né? E aí deixou assim meio que de lado o que seria esse explicar à luz dos parâmetros, né? Então, desde a primeira aula que nós estamos explicando os parâmetros. Então, nesse capítulo 2, tem toda uma questão voltada para a língua de sinais, a pesquisa do Stockwell. Lembra da pesquisa do Stockwell? Tem os parâmetros e aí que nós podemos organizar essa prova, tá bom? Essa prova vai ser composta de questões que são de marcar e outras que vocês irão escrever. Vocês terão tempo também para entregar essa prova, vocês não vão entregar no mesmo dia. Vão ter um tempo para olhar o material de vocês, pesquisar a resposta, né? E aí colocar, escrever, marcar. Tudo bem? O que mais? Bem, então, como eu disse a vocês, hoje por isso eu decidi fazer esse vídeo, para que vocês não percam assim tanto tempo. Eu iria continuar a aula dos verbos, né? Continuar, mas eu fiquei surpreso com essa dificuldade até de alguns alunos, e a maioria dos alunos, se não todos, a maioria teria entregue o vídeo, né? Postado o vídeo vocês teriam tempo, né? Tem um tempo para entregar. Então, a aula que seria de hoje de verbos, eu decidi não realizar essa aula, fazer um vídeo explicativo dessa atividade para que vocês possam postar. Mesmo assim, se gerar mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, como vocês estão fazendo, ok? Gente, sobre as avaliações teóricas, práticas, quer dizer, a partir da postagem do vídeo dos verbos, nós já vamos ter material para avaliação de vocês prática, tá?
já vamos ter material para avaliação de vocês prática. Aí fica faltando só a prova teórica, que vai ser na próxima aula, no próximo dia 27. Por isso eu peço que vocês não faltem a aula do dia 27. Não vai ser entregue a prova no mesmo dia, vocês terão também um tempo para entregar. Assim como eu estou estendendo por mais a próxima quarta-feira, dia 27, a organização desse vídeo e postagem, tá certo? E postagem, para que vocês consigam ali um bom desempenho na disciplina de Libras. Ok? Então, como eu disse, gente, não precisa, você tem que explicar o verbo. Se for de maneira, utilizando a linguagem informal, tudo bem. O que interessa para mim é que você já internalizou que esses sinais, assim como toda a língua de sinais, ela segue ali, olha, regras de constituição, ela tem uma gramática, né? Então, é isso que me interessa. Se você diz assim, eu devo colocar minha mão nesse formato. Eu sei que você já internalizou o conceito de configuração de mão, porque esse é o conceito, formato das mãos no início do sinal. Quando você diz, eu tenho que tocar aqui no meu peito, no tórax, eu vou entender que você já internalizou o ponto de articulação. Quando você diz, eu tenho que levar, baixar, trazer minha mão até a altura do abdômen e fechar as mãos, eu vou entender que você já utilizou o conceito do movimento. Quando você diz, não esquecendo que eu devo deixar minhas mãos para cima, você já internalizou o conceito de direção ou direcionalidade, tá bom? Então é isso. E depois é obrigatório você colocar na estrutura de frase que o professor ensina depois que ele explica o sinal. Tá certo? Gente, aí surgiu outra dúvida. Professor, se eu não quiser colocar na sua estrutura, mas eu assisti todo o vídeo dos 45 verbos e eu gostaria de organizar uma frase minha e colocar esse verbo. Gente, fica a escolha de vocês. Ou você coloca na estrutura que o professor Sebastião ensinou, ou você coloca na estrutura que você escolheu ali através dos verbos. Porque eu não ensino só 45 verbos, eu ensino muito mais verbos e muito mais sinais, porque eu estou mostrando para vocês as frases também em língua de sinais, tá bom? Outra coisa que eu percebi nessas 4 pessoas que me entregaram o vídeo é que, por coincidência, dos 4 vídeos, 3 ou 2, seguiram a sequência. Parece que assistiu somente os 10 primeiros verbos e fez. Gente, assistam todo o vídeo, né? Isso é agregar conhecimento. Se você decidiu fazer os 10 verbos, os 10 primeiros, tudo bem, mas assistam ali todo o vídeo, tá? Isso é um objeto é um material que pode ser objeto de estudo seu futuramente, porque você vai encontrar o surdo em sala de aula, você vai encontrar um surdo na rua, com certeza vai encontrar um surdo na faculdade. E aí, como você conhecendo um pouco dessas estruturas, você vai saber se comunicar perfeitamente com o surdo, tá certo? Então, gente, se não tem mais dúvidas, mas se tiverem dúvidas, coloquem no vídeo. Se não é um vídeo de puxão de orelha, mas um vídeo para explicar mais de que forma vocês devem organizar essa atividade, tá? Então, usem a linguagem informal, que esse é o sinal, configuração de mão em I e a outra palma da mão aberta, com dedos fechados aqui, ó. Informal, formal, informal, formal, informal, formal, tá? E aí você pode organizar o seu vídeo da maneira qual vocês acharem melhor. Escolha um verbo do início, outro do meio, outro do final.
Se você quiser 10 verbos, tudo bem. O professor decidiu fazer 20 verbos. O limite para entrega é 10, tá? Não pode ser abaixo disso. Faça um vídeo, 2, 3, quantos vídeos vocês quiserem, mas com essa proposta de explicar o verbo, explicar da maneira formal ou informal, né? Ou você pode também organizar essas frases de acordo com a frase que o professor Sebastião ensina, ou aquilo que você decidiu organizar a partir da leitura de todo o vídeo. Ok? Então, gente, na nossa próxima aula será a nossa prova teórica, tá? Nossa prova teórica. E eu vou deixar disponível também no Classroom, vocês terão tempo para entregar. E essa atividade dos verbos, façam. Nós vamos reservar esse tempo da aula de hoje, né? Por isso também eu decidi fazer esse vídeo. Reservar esse tempo da aula de hoje para que você possa organizar a sua atividade e postar até a próxima aula. Estou estendendo mais o prazo devido a essa, não vou falar confusão, mas a não compreensão, vou utilizar esse termo, a não compreensão de como seria estruturado a atividade. Mas se vocês tiverem mais questionamentos, né, eu recebi muitos questionamentos, se tiverem mais questionamentos sobre a atividade, podem postar e aí nós vamos aparando aí as arestas e vamos seguindo aí, tá? Lembrando que são 2 aulas, essa, né, a partir da próxima aula são 2 aulas, então a aula do dia 27 e a do dia, deixa eu ver aqui, do dia 27 e a do dia 4, então dia 4, tá, é que se encerra realmente a disciplina, sendo que na próxima aula terá a prova e até a próxima aula é a entrega desse vídeo, né, que eu estou estendendo o prazo para vocês entregarem. A partir da postagem dos verbos, do vídeo dos verbos, você já tem material para avaliação da prova prática de vocês, tá? Da prática teórica. Na próxima aula a gente vai conversar, eu vou deixar ali a prova para vocês responderem e encaminhar para mim de volta no Classroom para que eu possa corrigir. Essa é a teórica, tá bom? Material de estudo estudos está no Classroom, como eu sempre fiz, postei as aulas, postei os livros, indiquei os capítulos, a legislação também, leiam as 2 legislações, e aí nós vamos fazer essa avaliação, que é a avaliação teórica. Ok, gente? Caso tenham dúvidas, por favor, encaminhem um vídeo, tá? Um vídeo não, uma mensagem para mim, ou no grupo, ou no privado, fica a critério de vocês. Ok? Então, só lembrando a vocês, hoje a nossa aula ela está reservada, né? O tempo da nossa aula está reservado, está livre para vocês fazerem um estudo do vídeo, assistir todo o vídeo, 1 hora, 59 minutos, 1 hora de vídeo. Assistam todo o vídeo e aí escolham os verbos, explique os verbos a partir dos parâmetros das línguas de sinais, de maneira formal ou informal. Configuração de mão é essa. Mas se eu disser, o formato da minha mão tem que ser esse. Eu devo tocar aqui. Eu devo baixar a minha mão e depois fechar. Isso explicando através dos parâmetros de uma maneira informal. Mas se você tiver vontade para dizer configuração de mão, ponto de articulação, movimento para baixo, né, direcionalidade da palma da mão para cima, também é o que a teoria diz, né? Tá certo, gente? Porque mesmo você falando da maneira informal, eu já estou entendendo que você internalizou ali o sinal, o verbo, a libras, ok?
Então, o objetivo da disciplina é esse, gente. É você ter esse conhecimento para você não utilizar, e a minha preocupação, os sinais de maneira aleatória. Vou fazer um movimento é esse, não conhecendo o que você deve fazer. É um processo. É um processo de constituição ali, de construção dos sinais. Ok? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu converso com vocês no WhatsApp, tá? Explicando a dinâmica do que vai ser da aula de hoje, né? Que é o vídeo. Vou deixar o vídeo disponível. E se tiverem mais dúvidas, eu vou estar aqui para responder, e a monitora também, a Caroline Mota. Ok, gente? Então, daqui a pouco eu estou enviando ali o vídeo para vocês no WhatsApp, né? O WhatsApp. Ok? Até mais.